Olá, gente, eu sou o Michael, trabalho na Day Trade Academy com o Marcelo. Nós queremos dar para você uma retrospectiva dessa última segunda semana de setembro de 2019 e todas as coisas que aconteceram que talvez tenham impacto nesse nosso mundo de investimento. Vamos lá? As ações dos Estados Unidos subiram na segunda-feira, dados econômicos globais misturados elevaram as expectativas de mais estímulo de bancos centrais. Então sabemos que até notícias moderadas para ruins podem até estimular a economia, né? Aumentar os mercados. Esquisito isso, né? O mundo está cabeça para baixo. Porém, quando dados pioraram na terça-feira, né? Chega a um ponto que pioraram o negócio. Principalmente notícias ruins da China, da economia da China. Investidores temeram novamente uma recessão global, né? Pânico geral dessa recessão global. Eu acho que não tem tanta validade isso, não. Boas notícias de negociações na guerra de comércio boiaram as ações na quarta-feira, porém, as tarifas e outros efeitos dessa guerra ainda estão em vigor, né? E sendo implementados também. Então, estão afetando essas economias, que provavelmente vai diminuir os lucros relatados do terceiro trimestre, que estamos chegando agora à temporada de relatórios dos lucros. Ainda assim, apesar das quedas de agosto, os mercados em setembro têm, por maior parte, recuperado. Desde essas quedas de agosto para 2019, o S&P 500 está 20% mais alto do que 2018. Sexta-feira marcou o 8º dia de ganhos para o Dow Jones. Faltou só por pouco novos recordes de alta. Se continuar, semana que vem vamos ver novos recordes. Se não acontecer alguma coisa para realmente puxar a descarga, entendeu? Índices dos Estados Unidos mais altos para a semana. Dow ganhou 1,6% e ambos S&P 500 e Nasdaq ganharam 0,9%. Mercados mundiais praticamente espelharam os mercados dos Estados Unidos. Fator que influenciou na Inglaterra foi a esperança que Brexit não se realizaria sem que houvesse um acordo com a União Europeia. Pelo menos esse foi o pensamento. Esta confiança reforçou a libra esterlina para altos de 6 semanas. Veja só onde China recorre agora para estimular a sua economia. Reduziu a quantidade exigida de reservas em espécie que bancos precisam manter em mãos. Você já foi para o banco e procurava sacar e não tinha nada, né? No balcão, não estou falando no banco 24 horas, não. Eu estou falando no balcão. Acabou o dinheiro, né? Isso entra pânico, né? E o banco tem que, por lei, manter um certo número, uma certa quantidade de dinheiro dentro do banco, justamente para evitar esse problema. Mas a China agora instantaneamente reduziu esse número só por escrever a nova lei, os novos requisitos, né? E instantaneamente desencadeou 126 bilhões de dólares para empréstimos de longo prazo, né? A China parece cada vez mais desesperada. Não acho que aguento muito mais dessa guerra comercial. Ainda bem, é por isso que talvez esteja descongelando, né, esse negócio. Está melhorando a situação. Para a semana, mercados europeus, por maior parte, ficaram mais altos. O DAX da Alemanha teve melhor desempenho com 2,3% positivo. Da França só ganhou 0,9%, mas tudo ficou para alto, né? Istambul subiu 4,1%, enquanto a Rússia perdeu só 0,2%. O único baixada da chamada Europa. Rússia não está aí na Europa, não. Das Américas mais altas, mas não cabe nessa coisa da Ásia. Eu já falei sobre isso, né? Das Américas mais altas, a Argentina ganhou 9%. Parabéns à Argentina. Talvez já encontrou o porão e agora está tudo para alta desde então. Santiago de Chile subiu 3,7%. Bovespa subiu 0,6%, quase lateral essa semana, né? México só subiu 0,3%. Teve o pior desempenho das Américas, o México com 0,3%.
0,3%, mas ainda assim positivo. Da Ásia, por maior parte, mais alto, o Japão subiu 3,7%, Hong Kong teve outra boa semana subindo 2,5%, só Tailândia e Malásia baixaram em 0,5% e 0,2% respectivamente. Então, afinal das coisas, boa semana para os mercados do mundo. Acho que Bitcoin é só para compras pequenas e sem consequência? Pensa outra vez. A tabela de blockchain revelou essa semana que alguma entidade, ninguém sabe qual, alguma entidade completou uma transação valendo quase $1 bilhão. E não foi como aquela primeira transação de Bitcoin que foi só para comprar pizza. Pizza, agora estou sentindo fome, né? Mas não pizza de $1 bilhão. O câmbio no momento da transação foi em torno de $10.600 e exigiu 94.504 Bitcoin. Assim valendo, se multiplicar tudo isso, então chega pertinho de $1 bilhão o valor da transação. Também, não Bitcoin agora, mas Libra. Libra é o quê? É nova criptomoeda da Facebook, né? Preparos para o lançamento da Libra estão em andamento. Os países vai entender que os países do mundo têm que chegar a um consenso, pelo menos, de como lidar com esse novo fator das economias, pois o Facebook está no mundo inteiro, né? Então todo mundo assim que lançar, todo mundo vai querer participar disso e tem a capacidade de mudar mundialmente o comércio, né? Bitcoin caiu essa semana 4,9% para terminar em $10.213,10 por moedinha digital, ok? Agora, então, traz esses 13 centavinhos, ou 10, né? 10 centavos, se quiser comprar uma dessas moedinhas. Banco Central da Europa afrouxou ainda mais a sua política monetária, como se não bastasse os juros negativos anteriores, prometendo comprar 20 bilhões de euros em títulos por mês e também cortou juros por 10 pontos base e agora está em negativo, 0,5% negativo a taxa principal de juros na Europa, né? Interessante. Nos Estados Unidos há sinais de inflação saudável, mas provavelmente não o suficiente para que a Reserva Federal não corte os juros ainda mais na segunda-feira que vem, na semana que vem, porque quer dizer, deixa eu recapitular, né? Há sinais de inflação, né, que quer dizer economia estável e bom, saudável e tudo isso, mas o presidente Trump ainda está querendo, e todos os investidores do mundo estão querendo que a Reserva Federal baixe a taxa de juros e provavelmente essa alta de saúde, que foi isso? Foi termômetro. Né? Mas isso não vai impedir, né? A saúde não vai impedir que a Reserva Federal não corte os juros, alguma coisa assim. Vai haver uma corte de juros, parece, né? Minha opinião, caso resolverem não cortar, o mercado vai dar uma queda de pânico, pelo menos em curto prazo, mas todo mundo vai reconhecer que não. Isso é sinal que realmente a economia seja boa, né? Então, a economia do México marcou uma desaceleração, o Japão espera uma baixada de juros, embora já estejam baixos, né? Baixas as taxas de juros. A economia da Alemanha indubitavelmente está em desaceleração, porém, Angela Merkel proclamou que vai priorizar o orçamento em equilíbrio sobre estímulo monetário, entendeu? Será ajudado pelo baixo custo de empréstimos devido à disponibilidade de baixas taxas, né? O presidente Trump quer que os Estados Unidos juntem-se ao clube de taxas negativas. Por quê? Eu sei que ele quer estimular ainda mais a economia, né? E poderia até beneficiar disso, mas é provável que a Reserva Federal baixe a taxa na semana que vem, mais de 2%. Está em 2 a 2,5% agora. Está muito fora da probabilidade de uma rebaixada até zero, até negativo. Não tem como não. Eu acho que a reserva baixasse... Eu acho que se a reserva baixasse, esse tanto também seria visto como pânico, causaria queda enorme nos mercados, né?
Rendimentos de títulos da tesouraria dos Estados Unidos aumentaram muito essa semana, todo mundo largando dos seus títulos para pular de volta na piscina de ações. A melhor conversa entre os Estados Unidos e a China claramente está ajudando nesse movimento. Mesmo assim, a curva de taxa de juros de curto prazo para longo prazo permanece invertida. A Arábia Saudita está sob pressão para aumentar os preços de petróleo, né? Isso que estão querendo fazer faz tempo, né? Não somente para razões de sempre, né? Que todo mundo quer dizer, todo produtor quer esses preços aumentados para que a renda seja mais, né? E também para o país. Não somente para razões de sempre, mas também porque está se preparando para a grande OPI, oferta pública inicial da Aramco. A Aramco é o quê? É o tipo Petrobras da Arábia, né? Se o petróleo não estiver em alta, não atingirão a valorização desejada de 2 trilhões de dólares. Se não me engano, é a maior OPI já contemplada na história do mundo. Esta semana foi instalado o terceiro ministro de petróleo em pouco mais de 3 anos. Quer dizer que há um senso de urgência na parte da Arábia, né? Petróleo dos Estados Unidos caiu mais de 2% na terça-feira, quando João Bolton foi demitido ou renunciou à carga de conselheiro de segurança nacional. Por que isso teria efeito nos preços de petróleo? Bolton tem reputação de ir destemidamente para a guerra. Muita gente culpa ele para a guerra no Iraque. Não foi assim, não. Mas sua saída foi vista como uma redução do risco de guerra contra Irã. Preços continuaram a cair quase 2,5% na quarta-feira, quando foi divulgado que o presidente Trump estava pensando em relaxar as sanções sobre Irã para obter uma reunião com o presidente Rouhani do Irã. Caso fossem relaxadas as sanções, o fornecimento global aumentaria, claro que tende a baixar os preços. A OPEP ainda está tentando convencer os seus membros a cooperarem com o plano maior. Parece para mim a mãe, né, dizendo para as crianças, falando para as crianças, cooperarem, crianças, não façam isso, obedeçam. E não consegue, né? Mas a OPEP conseguiu finalmente. Se mãe gritar suficiente, tempo suficiente, então finalmente talvez as crianças vão obedecer, e parece que foi isso, né? Que dizem que Iraque e Nigéria concordaram na quinta-feira, ok, tudo bem. Mas cada vez mais irrelevante, né? Os Estados Unidos agora é o maior produtor de petróleo do mundo, maior exportador de petróleo, e ainda possui capacidade para explorar ainda mais. Petróleo bruto mais baixo essa semana dos Estados Unidos baixou 3%, ficou em $54,88. Brent internacional caiu 2,1% para $60,22, mas a história agora é prata. Depois que falar que China e Rússia agora continuam a aumentar suas reservas de ouro, tentando se livrar da dependência do dólar, claro, mas essa tendência é de mais longo prazo, quer dizer que eles estão comprando, acumulando ouro, que tende a aumentar, elevar os preços, só que essa semana ouro perdeu 1,3% para $1.488 por onça. A prata, por sua vez, abaixou 4,6% para $17,52. Bagunça por volta de Brexit continua no Reino Unido, então como normal, né? Na verdade, o Reino não se encontra muito unido nesse momento. O Reino, tá vendo? O Reino Unido não está muito unido, né? É verdade. As ameaças e politicagem, eleições e suspensões de parlamento e reclamações de tal ações são inconstitucionais. Agora, só o Tribunal Supremo do Reino Unido vai ter que decidir a legalidade de algumas coisas. Então, fique ligado. É igual uma novela de toda a choradeira e gritaria, eu prefiro não assistir. Eu sei que muita gente gosta de toda essa choradeira e tal, e eu não gosto. Gritaria, para qualquer... Eu tenho muita outra coisa para fazer. Tenho a mesma reação sobre Brexit. Acaba logo, me diga quando encerra, e depois a gente vai podemos continuar com a vida normal. Na Rússia, o partido do Putin perdeu 1/3 dos seus lugares na Assembleia da cidade de Moscou. Cidade de Moscou
em relação ao país inteiro, é outra coisa. Mas isso quer dizer que está perdendo a base na capital, entendeu? Porém, ele conseguiu segurar sua maioria. Não sabemos por quanto mais tempo ele vai conseguir segurar, né? Há muito descontentamento e até raiva sobre 5 anos. Dizem assim, raiva sobre 5 anos de diminuição de rendas e um aumento na idade de aposentadoria. Chegou a aposentar-se. Não, você tem que esperar mais 10 anos. Eu não sei quantos anos, mas ele disse que você vai ter que esperar. Japão revisou o crescimento econômico do segundo trimestre para baixo, desde 1,8% para agora 1,3%. Não parece muito, mas é um abaixamento de 28%, é muito. E isso é para segundo trimestre. Estamos quando agora? Estamos no final do terceiro trimestre. Quer dizer que apareceram alguns dados, e não sei se alguém quis esconder, sei lá, nada inconsequencial, né? A ser rebaixado, ser revisado, é resultado de segundo trimestre só agora e tanto para baixo. Então, o Japão está em apuros agora. Desemprego nos Estados Unidos continua a cair, coisa boa, né? Vendas no varejo nos Estados Unidos aumentaram mais que o previsto, coisa boa. Dados sugerem força na economia norte-americana. Então, isso ao contrário, a gritaria constante sobre recessão. Talvez não saibam disso, mas uma recessão provavelmente seria uma tragédia para a reeleição do presidente Trump, né? E a mídia dos Estados Unidos está manifestadamente contra o presidente Trump, que tem ajudado tanto a economia dos Estados Unidos. Então, eles a mídia, os repórteres até têm admitido que querem uma recessão para que Trump seja machucado, que vai, assim, triunfar sobre todas as coisas, né? Quer dizer que o bom de Trump perder a eleição é muito maior do que a dor causada, pela recessão. Então, eles querem uma recessão doidas, né? Malucos. Talvez seja por isso que ouvimos tanto que a recessão está logo por vir. Poxa. Empresa Apple, entendeu? Né? Se lembra? Divulgou um novo iPhone! Você viu? Vai correr para fora aí. Comprar para $3.000, eu sei lá quanto é que custa, né? Que nem me ligo com isso, né? Eu já tenho um telefone suficiente, novo modelo não me interessa não. Parece quase igual eu tô com os modelos mais antigos. O iPhone ainda é o aparelho que ganha mais para a empresa, né? Embora tenham caído as vendas nos últimos 3 trimestres. Então, está dependendo de um produto que está caindo as vendas, né? Boeing tem entregue em agosto somente 1/4 do número de aviões em comparação com um ano atrás. Total de entregas para 2019 é mais de 40% mais baixo, né? Sem previsão de volta para o 737 MAX 8, agora 7 meses interditado. Vemos uma continuação de fraqueza na economia chinesa, sua exportação está caindo e importações aumentando, vai até importar 600 mil toneladas de soja dos Estados Unidos este ano. Brasil, você tem que suprir também um pouquinho dessa necessidade, entendeu? Maior compra desde junho, né? Então, outra vez, eu digo que a economia da China, né, está sofrendo e não vai aguentar muito mais esta guerra comercial e vai ter que chegar a um acordo. O Japão também e Coreia do Sul estão brigando sobre comércio, né? Cuidado aí, crianças, quietam aí, né? Mas o Japão agora está, como falamos agora, está em situação também difícil e a Coreia do Sul parece que mais forte. Foi Lamborghini, né? Semana passada, se lembra daquele carrozinho que ia produzir só 63 exemplares de um carro, comemorando o ano de nascimento de Lamborghini, 1963, né? Agora Bugatti, você sabe que Bugatti é um Chiron, o nome do carro, né? Vai produzir um carro que é capaz de exceder 480 km por hora, né? Vai fazer isso na BR, sei lá, é onde você mora, né? Se não tivesse curvas e buracos e lombada na estrada, então poderia talvez fazer isso. Somente produzirão
30 exemplares, né? Se Lamborghini só produz 63, então Bugatti só produz 30 exemplares ao preço de quase 16 milhões de reais por carro. Pechincha, gente, pechincha. Então, vá lá, pode comprar. Eu só peço uma carona, que eu fui que informei você, né? Próxima vez que eu vou pro Brasil, você me pega no aeroporto no seu Bugatti Chiron, tá bom? A gente nem precisa ir 400 e sei lá quantos quilômetros por hora, né? Só 230 ou 500 por aí. British Airways teve que cancelar quase todos os voos na segunda e terça-feira devido a uma greve dos pilotos. Não parece muita coisa, dois dias, mas a linha, isso custa a linha 49 milhões de dólares por dia. França, imagina também transtorno dos passageiros que está sentado aí. Você foi para o aeroporto para pegar seu voo e disse, não, todos os voos são cancelados. E um voo mais tarde, não existe, né? Você tem que ir para casa, desculpa, ficar dormir no aeroporto, sei lá, próximo dia, não tem mais voo não. É transtorno demais. França determinou que Google terá que pagar não somente uma determinação de impostos em atraso de 510 milhões de dólares. Claro que Google pensou que não deveria ter que pagar esses impostos, né? Os contadores deles de Google disseram que não, a gente não é sujeito a essa taxa não, esse imposto não, né? E França disse, sim, você tem muito dinheiro, eu acho que sim, você tem que pagar, né? Então, determinaram, claro que Google disse que não, a gente vai lutar contra essa determinação, não vamos ter que pagar esse imposto não, que diz aqui na lei, né, que é público e os contadores deles dizem que não, eu não preciso pagar. E agora Google não somente tem que pagar os 510 milhões de dólares de impostos, agora estão em atraso e agora vão ter que pagar multa de 549 milhões de dólares. Quer dizer que a multa chega a ser mais ainda do que os impostos que eles devem. Poxa, né? Que isso não aconteça com você, poxa vida. Né? Claro que não, eu não quero pagar esse tanto. Poxa vida. Manifestações continuam em Hong Kong. Líder Carrie Lam cancelou a legislação de extradição à China. Isso foi esse projeto de lei que disparou as manifestações, se lembra, né? Porém, agora acabou as manifestações, né? Não. Agora que a porta de descontentamento está aberta, o povo também quer reforma democrática e investigações de brutalidade policial. Não pode continuar dessa maneira, não. Muita sorte em Hong Kong. Primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu tem declarado sua intenção de anexar o Vale do Jordão em Cisjordânia. Seriam 240 mil hectares, enorme, né? Essa área, 30% do território da Cisjordânia. Todo esse território, né? Eu sou crente, eu digo para mim, eu leio na Bíblia, todo esse território foi dado para Israel. Mas há muito outro acontecimento que tem que passar primeiro até que realmente é dono de toda essa terra. Mas já ganharam. Mesmo sem ler a Bíblia e tudo, já ganharam todo esse território. E o próximo dia deram de volta para os inimigos. Que eles tinham capturado essa área, até capturado a cidade capital. E logo depois cederam de volta, né? Só para não criar briga, né? Mas ainda há briga. Pois é, essa é outra coisa. As Forças Armadas da Venezuela fizeram exercícios militares na fronteira com Colômbia. Por quê? Porque Venezuela diz que foi em preparação para impedir uma invasão. Poxa, use esses recursos para alimentar seu próprio povo. Será que os soldados ganharam sanduíche porque participaram nesse exercício? Né? Absurdo isso. Colômbia, Brasil não querem invadir Venezuela, não. Querem ver que esse povo seja alimentado. Poxa vida, sai fora, né? Governo da Venezuela. Bota outra democrática, por favor. Para o povo. Estado de Califórnia, falando em destruição de economia por socialismo, Estado de Califórnia agora está mandando em empresas particulares, mandou que empresas como Uber têm que tratar contratantes independentes como se fossem empregados, né? Quer dizer o quê? Isso vai aumentar muito os benefícios para os contratantes, só que os contratantes souberam antes de começar como seria a situação. Se não quer trabalhar sob essas condições, então não se afilia. Né, afilia com o Uber, entendeu?
Agora, a razão porque Uber é atraente é porque devido aos preços baixos, e porque você pode ligar ou só pegar no aplicativo, né, o negócio. Isso vai, se tem que fazer isso, vai aumentar por volta de 30% o custo para a empresa. E você acha que não vai passar esse custo para quem anda de Uber? Claro. Quem é que vai pagar isso? Somos nós, e vai reduzir as pessoas, então, as pessoas que vão andar por Uber. Então, quem vai sofrer? Nós, os motoristas e a empresa também. E obrigado, Califórnia, né? Caramba. Se esse movimento pega fogo, vai passar para outras regiões também, né? Então, prepare-se. Falando em aposentadoria, parabéns, Jack Ma, que é o empresário mais famoso da China e o homem mais rico da China. Ele está se aposentando agora com 55 anos de idade, valendo seu valor pessoal, sua fortuna pessoal, 40 bilhões de dólares com um bilhões de dólares. Diz que agora vai praticar filantropia. Você pode praticar qualquer coisa, né? Coisa que quiser, você pode praticar com 40 bilhões de dólares, né? Desejo a mesma coisa para vocês, você pode praticar o que quiser, mesmo que não seja com 40 bilhões de dólares. Até semana que vem. Tchau!